essa foto me indignou, assim, me trouxe umas pulgas atrás da orelha. Vou a partir da postagem feita aqui por um advogado que fez um almoço, que contou com a participação de ninguém menos que o PGR, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Vou colocar aqui a postagem feita no X, para a gente ver aqui e a gente comentar. Eu quero te ouvir a sua opinião, se você fica com a mesma impressão ruim que eu fiquei. Tá aqui, ó, o Ronald Bica, né? Esse é o personagem que fez a postagem, é um advogado. Sócio aqui, a gente já vai entender de quem. Aí, na postagem diz aqui: almoço em nosso escritório com os amigos Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ministro Marco Aurélio, ministro Ives Gandra, ministro Roberto Doring, deputado federal Ricardo Salles, doutor Pedro Gordilho, senador Demóstenes Torres, príncipe Dom Gabriel de Orleans e Bragança e amigos em homenagem ao doutor Ibsen Noronha, professor da Universidade de Coimbra. Então, tá aqui a foto, vou colocar ela na tela maior, o Ives Gandra todo mundo aqui, sorridente, o Ives Gandra, o Salles, Ricardo Salles, um almoço com gente que a gente sabe o que fez no verão passado. Sim, mas né? a gente sabe. A gente sabe. O nosso lado sabe. Exato, E né? o procurador Gonet não é exatamente uma pessoa do nosso lado. Ele pode ser um ótimo mas eu queria procurador entrar ou não, mas queria ele não entrar é exatamente definitivamente um de nós engajado numa militância, numa direção específica da sociedade. Não. Ele é um homem típico da democracia burguesa, que é aquele Sim. negócio que virou um Mas encargo para a gente. se ele fosse, e aí por isso que eu quero entrar nisso, amanhã vai estar aqui com a gente o professor Felipe Mendonça, para a gente entrar justamente nessas Tem as questões. implicações jurídicas. Eu não sei Ele se o é procurador um pode. Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República é um só, né? Mas você Ele falou o é seguinte. indicado o nome. Ele, pela função que exerce, e diante de tudo que a gente sabe que está nas mãos dele, que está se discutindo, do ambiente político, não deveria, se eu estivesse neste cargo, meu papel é dizer: abstenho de almoços com amigos em qualquer lugar, né? Não faço fotos, porque eu estou numa posição agora que está acima da minha função e das minhas amizades, dos meus interesses. Esse é o papel que, na minha cabeça, por exemplo, um professor, né, um professor que dá aula, recebe presentinhos e mais presentinhos de alunos, e começa a aparecer uns presentes assim, bem caros, né? Umas garrafas de uísque, uns negócios bem caros, você fala: bom, peraí, vou parar, porque isso aqui, por mais que seja um carinho de um aluno, que seja, estou falando da faculdade, tá? Um aluno que tem uma grana, vai lá me dar um vinho, pode as pessoas interpretarem de forma errônea que a nota que ele teve de forma legítima pode estar sendo, né, usada porque ele me dá presentes, ele agrada e me faz isso. Eu não posso, mesmo nessa condição e nessa gentileza, eu não posso dar essa margem. Estou citando um caso corriqueiro de um professor em sala de aula, porque ele tem que entender que a função dele, naquele cargo, tem um papel e que não pode restar dúvidas, suspeitas sobre tais comportamentos, né? Mas não tem sido o comportamento de autoridade brasileira em nenhum dos escalões. Não tem Pois é, sido. né? Assim, se você defende que essa seja a maneira, acho que seria interessante, mas você teria que ter uma norma de conduta interna dizendo isso. É o que todos Mas eles são é alegados do ética. ponto de vista jurídico. Mas A é ética. ética é É um negócio assim, escolha. precisa conhecer todos os fatos antes de entrar no terreno da ética. Eu não sei quem é o professor homenageado. Pode ter sido um professor, vários ali são advogados, eu acredito. Sim. Pode ter sido um professor que, de uma forma ou outra, foi importante. Aí você é convidado, você vai no lugar, chega lá, tem o desprazer, como já aconteceu comigo, de encontrar o Ricardo Salles. Não esse especificamente, mas outras pessoas. Você faz cara de paisagem, protocolarmente, Vou e vai para sua embora. vida. Eu Se vou eu tivesse embora. um cargo onde, por exemplo, digamos assim, se eu encontro como procurador da República um sujeito que tem um processo na minha gaveta, eu peço licença e vou embora. Peço licença e vou embora. Exato. Mas Porque é não é isso o que está em hábito. jogo ali, né? E eu acho que, assim, se a gente quer que isso aconteça, a gente tem que estabelecer as normas para isso. Eu, na verdade, Daiane, eu acho o seguinte: por que eu estou tão relutante em te apoiar incondicionalmente? Porque eu acho assim, a gente é encapsulado e armadilhado de muitas maneiras no cotidiano. Como nós não estamos numa sociedade que seja muito civilizada, eu entendo quase que o clima guerrido que está colocado. Mas, como eu falei, ele não é um de nós. Ele não é um de nós. Ele também não é um exatamente do lado do Salles. Tanto é que ele foi escolhido, foi indicado, foi escolhido e aprovado e tal. O que eu acho é que ele é um dos representantes do centro da democracia burguesa, centro-direita, não existe realmente centro. E assim por diante. Indicação de Gilmar e Alexandre, inclusive, nos acordos e negociações de uma enorme e amplíssima frente ampla e tal. Se fosse um governo nosso, eu acho que certamente havia critérios mais específicos e mais exigentes. A esquerda costuma ser muito firme nos compromissos e tal. Mas não é. É um governo de gente da democracia burguesa, coisa que a gente acaba tendo o desprazer de ter que defender a todo canto, sendo que eu sou
um crítico, quase um inimigo, um adversário da democracia burguesa, pelas limitações dela. Eu sou um socialista, eu acredito em outro tipo de organização social. Ao suportar, a gente tem que suportar essa coisa. O próprio Lula, se fosse encapsulado numa situação dessas, agiria com a maior civilidade, ficaria até o final e iria embora. Difícil, porque hoje em dia ele é presidente da República, ele decide se ele quer ser armadilhado ou não. E muitas vezes ele vai para um lugar que ele sabe que é fria, mas ele vai porque ele confia muito no taco dele e tal. Mas o Lula a gente confia. E no Gonê, a gente não confia realmente. A gente tem a confiança transitiva. O Lula confiou e, portanto, vamos confiar também. Mas, a princípio, não temos nenhum motivo para confiar no Gonê, sendo um homem de centro, um procurador que, na verdade, não corre atrás, a não ser que seja espicaçado, e assim por diante. Ele não O procura. problema de tudo isso é que agora as pressões Mas sobre o caminho do que ele vai fazer vai ficar sob você suspeita, né. percebe o meu ponto? Qualquer ação, por exemplo, se ele livrar alguém muito gravemente desses processos, vai falar: "Ora, ora, ora, né, meu camarada Gonê". Eu não sei se eu falaria isso, eu ia também de novo ia querer todos os fatos, mas eu acho o seguinte, dificilmente o Gonê vai, ainda mais depois disso, dessa sua suposição, ele também deve pensar nisso. Depois desse encontro Sim. aqui, eu vou ter que bater com mais força até na cabeça dessas mulas para poder, porque ele, apesar de sair sorrindo na fotografia, há algo de amarelo naquele sorriso, porque qualquer um de nós, nas companhias, ficaria muito constrangido. O sorriso sai amarelo, sai feio. Mas eu insisto, Daiane, assim, eu acho que estar em companhia em fotos é um recurso que muitas vezes é usado contra a gente, e a gente está por acidente. Não é porque queria estar. Mas eu não alivio não, porque se fosse um evento aberto, público, apareceu na foto, aí tranquilo, eu Não sei. não A levaria para esse vida negócio. não Mas quando é pública um desse almoço, pessoal. no escritório, um procurador almoçando no escritório do advogado, né, há uma questão que o amigo também entenderia, assim, mas é aquela, nós estamos aqui nessa divisão aqui, porque eu acho que É, neste momento ele deveria se preservar para justamente não correr o risco disso, porque a foto saiu, por exemplo, numa matéria da Veja. E saiu publicou nas redes Veja, olha só, sociais vou dar esse uma outra personagem, né. versão. A Veja publicou? Ou o A personagem? Ve Não o sei. personagem Por exemplo, publicou nas suas redes e é, a Veja publicou matéria, ou seja, já sabia olha, que ia publicar lá e pumba, né. eu não acredito em publicações inocentes na grande imprensa desde eu estou E nem há nas redes 40 anos, sociais. né, e nem nas redes sociais. Então, inocente essa publicação não foi. Qual o objetivo dela, eu não conheço. Por exemplo, se eu achasse isso por minha própria conta, talvez eu fosse atrás do perfil desse cara que publicou para descobrir qual é a dele, antes de qualquer coisa. Ele é Porque o sócio do mundo escritório. ele é sócio do escritório. Então ele botou lá para mostrar o prestígio do escritório ou para o que mais? Vamos ver o que mais, quem esse escritório está defendendo no momento, eu não sei. Eu iria para ver se tem alguma implicância, ou uma Ele é sócio do implicação. escritório do Demóstenes Torres, que agora O Demóstenes eu não é conheço mais bem, senador, né. o Demóstenes eu conheço bem, porque eu fiz umas 30 charges com ele, na época que ele foi centro das atenções por estar envolvido com o Bicheiro, Carlinhos Cachoeira e assim por diante. A gente sabe que Brasília, eu já dei show em Brasília, Brasília é um lugar onde você dá show, e nesse show que eu dei, as mesas eram todas as tribos de Brasília estavam lá, das mais progressistas às mais conservadoras, mais absurdas. As músicas dos irmãos Caruso, A cada vez bolha que do lobby, tocava tá tudo uma, ali, né. tudo. Cantavam uma música, 70% da casa caía na gargalhada, 30% fechava a cara. Cantava uma outra, era o contrário. Aquela parte que não ria caía na gargalhada e a outra fechava a cara, e assim por diante. O problema é que Brasília é uma, eu vou usar a palavra pocilga, mas com todo respeito. Brasília é uma pocilga onde tudo chafunda, tudo. Mas com todo Todo respeito. respeito. É quase impossível em qualquer almoço, jantar, solenidade em Brasília ou com os entornos de Brasília sem que isso aconteça. É. Eu já estive na casa do Marcílio Marques Moreira, por exemplo, um conservador neoliberal. Tivemos uma discussão civilizadíssima, agradável, do tipo, meia hora com você eu transformo no neoliberal. Pelo contrário, doutor, com meia hora comigo o senhor será um comunista, e assim por diante. Mas também me senti tão constrangido, porque era uma reunião a respeito de uma capa de um livro, que aí eu vinha descobrir, acabei fazendo, é trabalho e tal. Ou seja, tem horas que a gente se vê em situações que não eram as que eu queria, mas também não posso levantar e sair correndo Compreendo. sem criar outros constrangimentos. Não sei, estou tentando me pôr na pele do Gonê, difícil, É. porque ele é um conservador e eu sou um Por exemplo, o comunista. Moraes você não vê fazendo isso, assim, né, você O vê em eventos Moraes, públicos e ele se preserva.